O laboratório é um lugar muito útil, mas pequeno para conter toda a realidade humana. Toda a realidade. E o pior é que pastores têm se rendido a esse ídolo chamado a ciência. Pastores têm se rendido. As pessoas têm se rendido e pastores também. A ciência diz, para eles é ponto pacífico e acabou. Vou dar alguns exemplos. Nem vou dar da pandemia, porque já cansei de falar disso. Vou dar outro. A teoria do salto. Se você assistiu Gênesis, lá no começo, a novela Gênesis, eu só fiquei sabendo do início da teoria do salto, acho que eu assisti também esse pedacinho. A teoria do salto é o seguinte, Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Entre o verso 1 e o verso 2, eles acreditam que houve bilhões e bilhões de anos. Que o capeta caiu aqui e estragou tudo. Ou seja, no verso 1, Deus havia criado todo o mundo que nós vemos agora, esse mundo, esse cosmos que nós vemos. Mas o diabo caiu aqui. Então, a partir do verso 2 em diante, não é a criação do mundo, é a recriação do mundo. Um negócio ridículo já em se tratando de semântica, de linguística e de português mesmo. Então, Deus não sabe usar as palavras. Uma coisa é criar, outra coisa é recriar, gente. Em toda a Bíblia, se fala dali como a criação do mundo, não como a recriação. Já começa aí. Mas, o argumento teológico é, Paulo declara que o pecado passou a existir no mundo por causa do homem, através do homem. Ou seja, não havia homem ainda. Não havia. E só começou a existir morte neste mundo por causa do pecado. Antes disso, não havia. Tanto é que Deus cria todas as coisas e Ele vai dizendo assim, ó, é bom. Tudo aqui é bom. Tudo é bom. Porque não havia pecado no mundo. Tudo é bom. Ou seja, se Paulo está correto, Gênesis, então, está errado, ou vice-versa. Então, a teoria do salto é ridícula. E ela passou a ganhar espaço no meio cristão a partir do século XIX. Que coisa, hein? Coincidência? Por quê? Porque aí veio Darwin, 1859, Origem das Espécies. Para a teoria da evolução existir, é fundamental bilhões e bilhões de anos. E aí os pastores, quando ouviram isso, se prostraram diante da deusa ciência e negaram a sua própria fé. É o que eles fazem. E a cada dia, mais e mais evidências mostram a teoria da evolução é uma balela. O pastor Augusto Nicodemo cita um cientista ateu. Ele não crê na teoria da evolução. Ele não sabe explicar como veio. Mas ele sabe, a teoria da evolução é uma balela. E muitos cientistas sérios já sabem disso.